Continuando. Vejam só. Um dos objetivos do paisagista, quando ele produz o espaço, é ele provocar percepções das pessoas. E para isso a gente precisa ter noção de percepção visual. Só que a percepção visual em paisagismo urbano, em visuais urbanos, em áreas externas, a gente encontra 3 literaturas principais de referência. Uma delas é o Kevin Lynch, que a gente estudou bastante. Quando a gente fez o plano conceitual, tudo que vocês pegaram aí, a aplicação. Quem já está lendo alguma coisa, o Bira está lendo já esses autores que eu coloquei, né? No início do semestre eu passei para vocês 3 referências para entender a parte conceitual e visual e a parte de percepção visual que a gente está vendo em paisagismo. Eu dei para vocês Kevin Lynch, eu dei Gordon Buller, e dei Maria Elaine Kohlsdorf. Bom, Kevin Lynch a gente já teve uma aplicação lá, não vou aprofundar nele aqui na recepção. Gordon Buller, quem quiser se aprofundar, pode pegar com o livro que tem. Aí vocês vão poder discutir o material aí que fala sobre ele. Podia ter falado depois aqui, né? Rapaz, tá aí com o material, uma referência que resume o assunto do Gordon Buller lá na apostila, tá? Então, esse cara eu não vou falar dele. Quem quiser aplicar ele, ler e utilizar, vai valer, tá? Inclusive até porque eu não domino 100% do Gordon, não, porque eu não entendo direito o que ele quer falar com as coisas dele. Eu tive o privilégio de ter sido aluno da Maria Elaine. Então eu entendo muito o que ela fazia, porque ela falava aos berros para mim, morri de raiva porque eu não entendi o que ela estava falando. Ela pegou tanto que um dia eu ali entendi o que ela estava falando. Mas enfim. Essa senhora aqui, ela é a maga da topocepção. Topocepção é um assunto muito pertinente a nós arquitetos. É a maneira como a gente interpreta o espaço, percebe ele, a partir das situações e combinações morfológicas. É a maneira como a gente consegue se orientar dentro do espaço e identificar que as coisas são de uma determinada maneira a partir do que a gente percebe visualizando. Maria Elaine explica que existem, aí no livro dela, eu estou reinterpretando o que está escrito no livro da Maria Elaine, tá? Porque eu tenho certeza que tudo que eu estou escrevendo é como ela pensou, mas é a minha leitura, inclusive quando eu fiz exercícios dela, quando eu fui aluno dela. Ela entende que existem 2 maneiras de compreender a percepção do espaço. Uma é topológica e a outra é perspectiva. Como é que é a compreensão topológica? Eu estou dentro do espaço e qual é a relação que eu tenho com os objetos que estão próximos de mim. E ela começa a mostrar que tem efeitos e que à medida que você varia essa relação de eu contido no espaço, eu vou provocando e estimulando as pessoas a terem sensações. A variedade dessas sensações aumenta a agradabilidade visual também dos espaços, porque eu vou tendo modificações. E a Maria Elaine, um dos conceitos que ela preconiza é que para que um espaço tenha um equilíbrio, precisa ter inclusive equilíbrio entre unidade e diversidade. Tudo que é muito igual não é estimulante para me orientar nem para identificar os objetos do mundo que me interessam. Tudo que é muito diverso e diferente demais também não é interessante, porque vira uma zorra, eu não sei onde é que a coisa está. Mas precisa existir uma variação mínima de estímulos topológicos e perspectivos para que eu ache o espaço interessante. Isso é o que a Maria Elaine preconiza. E é isso que eu vou dar aqui para vocês. E aí ela começa a falar de alguns efeitos. Ah, sim, mas antes que eu feche, eu falei só de efeito topológico. E a Maria Elaine fala também de efeito perspectivo. O que é efeito perspectivo? É aquele que eu, usuário, não estou contido no espaço, estou longe dele, mas estou observando o que está acontecendo na loja. E eu percebo como é que os objetos estão arranjados. Esses objetos, enquanto arranjados, passam para mim um estímulo e uma sensação.
Tá claro, gente, o que eu estou falando? Esse assunto não é muito fácil de entender, não, tá? Topocepção, eu acho que é o assunto mais complicado de você entender o todo. Eu falo porque 15 anos que eu estou tentando entender topocepção e eu acho que eu não entendi completamente. Porque os autores, eles são muito diversos e cada um lida de uma maneira. E esse nome topocepção foi um grupo da UNB que deu, porque na verdade eles dão vários nomes também. Então eu estou adotando um nome que a gente usa muito aqui em Brasília, que aliás, nas faculdades do Sul, uma ou outra do Nordeste estão adotando também essa nomenclatura. Aqui, os professores que têm formação na UNB, vocês vão ouvir falar muito sobre isso. Mas não é uma tradição da escola ensinar a topocepção para vocês. E eu também não pretendo deixar vocês dominando a topocepção. Estou dando noções pinceladas, porque é muito importante para o urbanista e para o paisagista saber topocepção. Segundo Maria Lane, eu vou falar alguns, porque no livro dela tem vários, e eu não estou afim de explorar todos, porque é muita informação. Os mais básicos acho que são fundamentais para vocês, eu vou falar de alguns desses mais básicos. Eu acabei de falar que ela separa topológico e perspectivo. Topológico é quando eu estou contido no espaço e eu percebo o que está acontecendo com ele. Vamos ver alguns exemplos. Ela cita, por exemplo, a relação de alargamento e estreitamento. A sensação de que tem objetos e eu estou no meio, vou passar por eles e eles estão próximos de mim, a Maria Lane chama de estreitamento. A sensação de que esse espaço vai alargar mais à frente é o tal do alargamento. Bobinho, né? Não tem muito o que fazer, não. Só que se lembra que em paisagismo a gente não tem paredes. Os alargamentos e estreitamentos são feitos pelos volumes vegetais, a não ser que a gente tenha construções, e a gente tem elementos construídos. Pois as sensações topoceptivas, gente, elas tendem a ser super fracas quando elas são feitas somente com vegetação. As árvores e os arbustos, quando são frondosos e muito maciços, eles tendem a aumentar a capacidade de causar efeitos topológicos e perspectivos. Mas mesmo assim, nada se compara a um elemento construído, tá? Isso que aqui eu peguei e dei um exemplo assim, mas quem poderia estar fazendo o meu alargamento poderia ser um agrupamento vegetal que está aqui. Aí, a partir do momento que eu resolvi colocar eles mais próximos, não sei em qual lógica aqui, sei lá, eu posso estar gerando uma sensação que começa com um alargamento e termina no estreitamento. Eu posso começar a brincar disso começar a acontecer de variar. Segundo a Maria Lane, quando essas coisas vão mudando, as pessoas se sentem mais estimuladas, elas têm uma percepção melhor, conseguem se orientar melhor dentro do espaço e identificam mais quem é quem e para que as coisas servem. Compreendido? Falei só de dois, mas existe um momento, gente, em que o espaço entre os objetos que fecham o espaço é tão grande, tão disperso, que você não tem a sensação de estar contido nele. E esse efeito topológico se chama amplidão. Você perde as noções de limite. É como se você chegasse no espaço, você não sabe onde estão as paredes, você não sabe onde é o fundo dele. É tão amplo, tão grande, que você não percebe que está contido dentro de nada. Ela chama isso daí de amplidão. Tá? Compreendido? Outro efeito que é citado pela Maria Lane, o efeito de envolvimento. Envolvimento, gente, é a relação que o usuário tem no espaço em que, deixa eu botar aqui um pouquinho maior, a letra já está indo pela essa cintura. Daqui a pessoa no espaço. O estreitamento, você percebe perto de você volumes mais laterais somente. O alargamento, você percebe os mesmos volumes nas laterais, mas eles estão muito longe de você, o alargamento. No envolvimento, tanto faz estar perto ou longe, você sente volumes nas laterais, mas também sente volume acima de você. Então, isso é um outro tipo de sensação topológica que pode ser provocada no usuário. Outra sensação topológica. Desculpe, entenderam isso aqui, gente? Eita, Maria, está entendendo? Bobinhos, né? Não é complicado não. Existem os casos especiais que eu não estou detalhando, como por exemplo. Da vegetação, né?
Pode ser que isso seja um pergolado, pode ser que isso seja um pórtico, pode ser que isso seja uma transição de uma construção, uma cobertura que você fez e passa por debaixo dela. Pode ser, só que a árvore frondosa, uma mangueira, por exemplo, ela vai dar um caso especial de envolvimento que a Maria Helena cita no livro dela. Envolvimento parcial. Porque envolvimento ele tem volume acima, do lado, mas não tem dos dois lados, é só um. Então esse é envolvimento parcial. Tá? Respondi a pergunta, senhor, né? Eu me perdi aqui. Eu quando todos esses dias sem dormir, danado. Outro tipo de situação topológica que ela coloca, impedimento. Assim, o que o Bira estava falando que eu interrompi. A árvore frondosa, ela coloca volume de um lado e em cima. Portanto, isso não gera envolvimento. Envolvimento clássico precisa ser causado por duas árvores. Duas árvores podem dar envolvimento. Mas uma não dá parcial, não? Dá um parcial. Só que sabe o que acontece? A Mariana também fala que quanto mais claro, mais evidente, eu até falei isso para vocês quando eu dei aula de plástica, né? Clareza é a característica dos efeitos visuais, deles serem facilmente compreendidos e assimilados. Quando um envolvimento, ou qualquer uma dessas coisas aqui, ele é fraco, ele é rarefeito, ele é feito por objetos que não tem muito volume, ou que não tem o fechamento completo do conceito que ela apresentou, esse efeito não provoca o suficiente a pessoa para estimular. Então ele evita provocar dos espaços efeitos que não são claros, porque eles estimulam menos. Mas é muito melhor ter um efeito parcial do que não ter efeito e não ter variação. Né? Outra situação, impedimento. Impedimento é quando você está numa sequência visual e você percebe que a única possibilidade que tem no seu caminho, ou não é a única, mas ela é a próxima que você vai encontrar, antes de seguir para qualquer outra situação, um volume que se coloca à sua frente. É uma situação de impedimento. Ok? Você lembra que o impedimento não é uma coisa que acontece do teu lado, você está vendo e você quer olhar de frente para ela, não. Essa coisa se coloca no seu caminho principal. Ela impede que um fluxo natural aconteça. Tá bom? Normalmente os impedimentos, eles ficam no meio da axialidade principal. Para você entender como um impedimento. Outro efeito que a gente viu até quando a gente estudou, quando a gente estudou China, eu falei o tempo inteiro sobre efeitos topológicos perspectivos, eu só não dei esse nome para não dar esse peso de conteúdo para vocês. Mas a gente viu emolduramento pra caramba na China, a gente viu? Quando as árvores aparecem, estava lá a edificação chinesa, e a árvore aparecia com um desenho aqui pela lateral, esse desenho cobrindo a borda da cena visual é um emolduramento, tá? O emolduramento, gente, ele pode confundir vocês. Você pode olhar assim, pô, mas se eu botar uma árvore de um lado e do outro, agora há pouco, eu não falei que é um envolvimento? E quando é que eu vou saber a diferença de que é um envolvimento ou um emolduramento? Vai sentir outra vez. É quase isso. É exatamente isso. O emolduramento, ele é um efeito perspectivo. Você não está nele, você não está contido nele. Ele está lá longe, você está observando. O envolvimento, você está dentro dele, está sentindo ele. Então veja, essas duas árvores, quando você está longe delas, elas são emolduramento. Quando você passa por debaixo, é um envolvimento. Então você pode ter os dois efeitos provocados por um único elemento, são as duas árvores aproximadas. Ok? Peraí que eu estou olhando aqui essas imagens, não estou enxergando nada. Beleza. Vamos ver mais alguns efeitos. Está até faltando uma aqui.
não está nas minhas imagens, impedimento, molduramento, alargamento. Bom, tem um outro que eu não tenho aqui desenho nenhum, mas eu vou fazer aqui para vocês, que é o efeito de direcionamento. Eu estava até orientando a Camila, que está fazendo TFG, pegou muito paisagismo no projeto dela, porque ela pegou autódromo para fazer, então o autódromo tem muita área de paisagismo. E eu falei para ela que para chegar, não autódromo não, é cinema, Cine Drive, que para ela já não fazer a chegada lá na tela, ela podia fazer um direcionamento. Gente, direcionamento é uma organização sequencial de objetos que te induz a chegar a um elemento final, tá? E o nome já fala o que é, né? É a percepção de volumes que te induzem no caminho. É um direcionamento. Eu não me lembro direito, mas se eu não me engano, a Maria Elaine não entende que um direcionamento acontece quando você percebe o que está ao fim do direcionamento. Tá? Não sei por qual motivo na teoria dela direcionamento não é. Porque para ela, para ser direcionamento, precisa existir um elemento surpresa. E quando você faz um direcionamento frontal, reto, não há elemento surpresa, porque você já sabe o que você vai fazer. Tá? Mas como eu até hoje não entendi o que ela não considera direcionamento, a gente vai aceitar direcionamento frontal. Tá? Mas quem puder enriquecer não sendo frontal, acho melhor. Outra coisa também, quem fizer alameda com direcionamento paralelozinho ou com números pares de objetos, não está errado. Nós temos consciência que esse ordenamento em par, formal, retinho, ele é uma técnica colonial. Nós estamos vivendo no contemporâneo. Ele dá a sensação de formal também. Tá? É como se eu estivesse entrando no castelo inglês, super formal. Ele dá extrema formalidade ao paisagismo. Se você não estiver querendo ser super formal, não pratique esse alinhamento tão perfeitinho, retinho aqui, tá? Inclusive porque nós brasileiros não somos tão formais. Então normalmente nós achamos mais bonito quando a coisa está desordenada. Até porque, gente, organizar paisagismo tem mais valor quando a gente usa a lógica da natureza. E na natureza, as plantas não nascem uma alinhada na frente da outra. Okay? Fica muito artificial fazer isso. Mas às vezes a artificialidade ela é importante. Ela pode demarcar uma área formal. Você quer, por exemplo, dizer que aqui é um prédio público que mexe com uma vara criminal, um local super sério. Então o paisagismo tem que ser sério mesmo. Nossa, péssimo exemplo, não consigo pensar em outros. Mais efeitos para a gente conhecer. Tem um deles aí, gente, que o cliente pede, e é efeito perspectivo. Mirante. O que é mirante? Mirante é a percepção de que existe toda uma composição no nível, que você não está nele, você está mais alto que ele, e você consegue ver tudo que está nele, porque você está nessa região que é mais alta. Okay? Isso que é a percepção do mirante. Você lembra que no mirante há a percepção eminente de queda, tá? A partir do mirante. Eu vou parar eu faço transformo um trecho de chegada. Se você cria um trecho de chegada, você perde a sensação de mirante e você cria outro efeito topológico, que já não é mais perspectivo, que é que a Maria Elaine, ela diz que na ida é de ascensão. Ascensão, nem estou lembrando como escreve. Ela chama de ascenso e descenso. Ou seja, ascender e descender. Você percebe que você está subindo em outro local, ou você está descendendo, percebendo que vai descendo. Ele perde a sensação de mirante quando você faz essa chegada. Okay? Para ser mirante, tem que ter a iminência de queda.
Incorpedélico. Eu acho que incorpedélico. É totalmente diferente. Seria a seção do Belvedere. Olha só, o Belvedere, tanto você pode fazer a partir de uma área de extensão quanto a partir de um mirante. Você pode escolher, porque ele não falou para você necessariamente que é um mirante, né? Você já preparava a mirante para vocês? Então você pode escolher. E se lembra que o Belvedere, não necessariamente ele tem que estar alto, não. Se você conseguir ficar na região baixa, na cidela, você consegue ver todo mundo, e a melhor visão, a privilegiada é dali, aquilo é um Belvedere também. Só que é mais difícil, né? Normalmente os Belvederes eles são levantados. Não escuto não, velho. Tá o barulho do ventilador aqui, outro grita, vamos só perceber. Tá? Efeito Y. O efeito Y é quando você chega numa região onde alguma coisa que se coloca no meio é parecido com o impedimento. Só que o impedimento, ele não te dá duas opções para você passar, tá? E normalmente o impedimento, você pode retomar o caminho que você estava seguindo. O efeito Y não. Você é obrigado a desistir do caminho que você fazia e você tem a opção de mais dois, que não é mais aquele que você estava seguindo. E ele te obriga a ir com um desses dois. Então, sacando, gente? Está claro aí? Realce. Realce já é um efeito que ele diz o seguinte: existe uma composição, está lá longe, está percebendo, existe um grande volume, mas alguma coisa muito maior na vertical se projeta por trás desse volume e ele tem um aguçamento muito enfático. O que ele faz? Ele se destaca dos demais, tanto visualmente quanto proporcionalmente. Isso aqui é um realce. Gente, realce é um efeito topológico ou perspectivo? Perspectivo. Tudo que você sente longe é perspectivo. Tudo que você está contido é topológico. Tá? O realce está lá atrás, você está olhando para ele. Então ele não pode ser topológico. Eu acho, gente, que essa quantidade aí de efeitos que a gente estudou já dá uma base para vocês. Ó, Gordon Fuller coloca um monte de efeitos muito doidos, que eu também não entendi, que eu acho no livro assim, de uma minúcia, de um grau de elaboração, que eu não consigo viajar junto com ele. Mas se vocês entenderem bem e tiver verificado, apresenta no trabalho do plano de massa que seja um providencial para a gente fazer os estudos, que a gente discute se eles são aplicáveis ou não, ok? Porque tem alguns aí que talvez não faça muito sentido a gente praticar, mas eu vou citar também. Praticando esse da Mariolane aqui, ó, a gente já está com uma boa carta, já dá uma boa noção para vocês de topocepção, tá bom? Alguma dúvida, gente? O que é topocepção, então? Menos o Bira, que já leu 3 livros aí de topocepção. Samanta, o que é topocepção, meu querido? É tentar colocar presença. Não, copresença é outro assunto. Fale, moça, você já está saindo aí, você está coçando a língua, pode falar. Peraí, deixa eu desligar aqui para ela não pegar a sua voz. Não, não tem problema, você foi a única que teve coragem de falar. Não, mas é pelo que eu entendi, é o efeito do ambiente falando na pessoa, então é como você vai fazer o efeito. Foi muito forte. Ó, e aí, arrisca aí o Alisson, que você entendeu? Eu entendi, resumidamente, a percepção seria você estar incluso no espaço e você faz parte do espaço, você está lá e você está observando o espaço dentro
no espaço, o outro você observa na distância, que é a perspectiva, e o outro você fazendo parte do espaço, do efeito. Tudo bem, você descreveu quais são os dois tipos de topocepção que a Maria Elaine usa, mas... Existem vários efeitos, mas se lembre, atrativo pode ser um fator social, funcional, pode ser um fator psicológico. O que interessa para a topocepção da arquitetura, porque tem topocepção para outras áreas também, tá? Na arquitetura qual é o grau de estímulo que ele provoca na nossa percepção visual, que serve para a gente orientar e identificar. Então, topocepção é a parte... Você já tinha falado desse jeito, né? Eu te interrompi. Infelizmente, eu já sabia tudo isso. Então, a arquitetura, topocepção é a parte da arquitetura que estuda os estímulos visuais ou a maneira como a organização morfológica, a organização da forma, estimula a nossa percepção sensorial, dando a nós a possibilidade de identificar e de se orientar dentro do espaço. Beleza? Tudo que é utilizado na técnica de arquitetura para orientar as pessoas, identificar os objetos, fazer com que elas percebam o mundo e se sintam estimuladas a entender como que ela vai proceder dentro do espaço, vai ser alvo do estudo da topocepção. A topocepção não está preocupado. Mas estimulando a pessoa experimentar, se sente atraída. Pode ser, viu, Samanta? Desde que você ignore a questão social, que a topocepção não está preocupada se atrai ela para socializar, nem se o espaço é funcional, nem se sai caro, nem se o atrativo é uma coisa que interfere no meu psicológico. Esse atrativo, ele é só sensorial. Existe um estímulo que está sendo absorvido pelos meus sentidos, e eu faço alguma coisa porque esse estímulo interfere nos meus sentidos. A minha visão percebe que tem mais espaço ou menos espaço, e eu sou induzido a identificar as coisas ou me orientar no espaço porque esses estímulos apareceram na minha frente. É tipo isso a preocupação, tá? É menos amplo do que ser atrativo, porque ser atrativo tem um monte de tonalidades que a gente não está explorando quando fala de topocepção, tá? O atrativo social não me interessa, o atrativo funcional não me interessa. Mas na verdade a gente vai fazer o projeto do urbanismo e na topossentividade de pensar na parte social. Não. A gente quer pensar no elemento que fosse fazer modificação para que você pudesse localizar e caminhar nas ruas. É bem isto. Localizar, estou repetindo o que ele está falando porque na gravação não vai escutar. Tá? Vocês estudariam urbanismo a localizar, se orientar. Você tem que conseguir identificar o que as coisas são, por que elas são, e tem que se orientar até chegar nessas coisas que são o que você está buscando. Isso que a topocepção é preocupada. Topocepção é visual. Copresença não é necessariamente visual, tá? Tem coisas que são importantes na copresença que o cego percebe. Topocepção, o cego não consegue sentir topocepção, tá? Topocepção é uma coisa do mundo de quem vê, tá? Quando a topocepção falha, resulta as placas. Exatamente. Topocepção é trabalho de arquiteto. Sinalização é trabalho de engenheiro. Engenharia de tráfego coloca placa. Arquiteto urbanista, que faz o projeto urbano antes do tráfego, ele faz topocepção no espaço. Ele faz as pessoas descobrirem onde as coisas são só pela percepção sensorial, sem dar placa para ninguém. Então a topocepção tem esse papel na nossa vida. Ele é um método de orientação. A Maria Elaine, em alguns trechos, tanto na aula dela, como nas apostilas dela e no livro dela, ela fala assim: o objetivo final de quem pratica a topocepção é dar orientabilidade e identificabilidade nos projetos. E ela faz isso. E quando você pega um projeto dela de urbano, um projeto de hospital que ela aplica, quando ela vai fazer isso, ela escreve toda hora isso: orientabilidade e identificabilidade. Tá? E a palavra-chave é percepção visual. Só que a percepção visual não está no campo do julgamento de valor da beleza. É percepção visual enquanto percepção sensorial. Tem mais espaço ou não? Está apertado ou está estreito?
tá? Pode até provocar sensações psicológicas, mas eu não estou julgando o valor plástico. Eu não quero saber se é bonito ou se é feio, tá? Deu, né, gente? Vou interromper então. E aí vocês podem assistir lá depois.